valores, comunicação, experiência de vida, experiência de trabalho, carreira, relacionamentos. Diferenciação pessoal. O que é isso, né? Tudo isso que eu acabei de falar é que faz essa diferenciação. Eu sou Thaís Figueiredo, especialista em marca pessoal e identidade. E eu tô aqui para falar o quanto você é grandioso diante de todas as suas características e como colocar isso para fora através da sua comunicação. E quando a gente fala em marca pessoal, né? O que quer dizer marca pessoal? Marca pessoal é a imagem que o outro tem sobre você. Thaís, eu não me importo com isso, mas o mundo se importa. É isso, a gente não pode ignorar. E você já tem uma marca, né? Então, ainda que você não cuide dela estrategicamente, você tem essa marca, você representa alguma coisa para alguém. As pessoas, ao falar de você, colocam algumas características, atrelam características a você, né? Então, quais são essas características? Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque, no fundo, a gente quer que as pessoas falem da gente o que a gente é, e não coisas que ficam na cabeça delas. Acontece que, naturalmente, eu mudo, eu me aperfeiçoo ao longo da vida. E muitas vezes a minha comunicação não acompanha isso. É por isso que é importante a gente olhar para dentro e entender como externar tudo que a gente é diante da nossa marca. Então, veja, os anos vão passando, né? Conforme os anos vão passando, você vai passando por experiências, você vai se aprimorando em todos os sentidos, profissionalmente inclusive. Eu falo assim, olha, quando você começou seu trabalho, você fazia uma determinada atividade, sei lá, em 3 horas. Hoje você pode fazer em 30 minutos. Por quê? Tamanha a caminhada que você teve para chegar até aí, é a experiência. Agora vamos lá, se eu não coloco isso para fora, as pessoas podem não atribuir isso a mim. A gente tem um preconceito em falar sobre a gente, né? Ai, parece que eu sou metida. Ai, parece que eu tô, sei lá, me achando, que eu só olho para mim. A verdade é que se você não falar sobre você, as características que você tem, as suas experiências, tudo que você sabe, as pessoas não têm como saber. Então a sua marca não se eleva, quando ela não se eleva, você passa a ter um déficit em algo que é muito importante. Veja que o seu maior ativo é e sempre será a sua marca pessoal. Eu costumo dizer assim, se você perder tudo um dia, tudo na sua vida, você perdeu tudo, o que vai sobrar? Vai sobrar a sua fé e a sua marca, que é quem você é. Então é por isso que a gente precisa prezar por ela, olhar com cuidado, olhar de uma maneira estratégica. E essa marca não é composta só pelo que você diz, isso é o seu posicionamento verbal, mas a sua imagem pessoal. Ela fala, então, a roupa que você veste, o seu aperto de mão, o seu sorriso, os objetos que você carrega, que fazem parte da sua vida, o teu cenário, a gente faz muita reunião online, e a sua postura, né? Que quando a gente fala em postura, a gente está falando, obviamente, em postura física. Por quê? Porque quando o meu físico muitas vezes acompanha a forma como eu me sinto. Se eu estivesse aqui falando com você, ó, chateada, cansada, exausta da vida, né? Então, é posicionamento, postura e imagem, com base na sua identidade. Identidade é quem você é, na tua essência. Então, a gente precisa trabalhar com a verdade. E a verdade está aí. É dela que a gente tem que partir. Então, vamos lá. Estou com o meu notebook aqui porque fiz uma sequência lógica para falar com você. Então, quando a gente está falando, né, em diferenciação pessoal, o que é isso? Somos seres únicos. Cada um já é diferente do outro. Externar isso estrategicamente é que vai fazer com que essa diferenciação pessoal aconteça. E tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre vou repetir: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso é um versículo bíblico que está lá em Provérbios. Então, a forma como eu me vejo é que vai ditar a forma como eu me comunico, como eu falo sobre mim, mas não só como eu falo sobre mim, como eu mostro tudo que tem dentro de mim e como eu mostro a minha atitude perante todas as coisas que fazem parte da minha vida, todas as situações. Eu costumo dizer que a previsibilidade é uma bênção quando o assunto é marca pessoal.
Porque se alguém vem conversar com você, fala, ai, nem leve esse assunto para a Thaís no trabalho, por exemplo, porque eu já sei, a Thaís vai barrar esse assunto, a gente não vai conseguir, isso daí não vai dar certo. Se a pessoa já sabe disso, é sinônimo que você tem uma conduta linear, uma consistência de posicionamento. Thaís, isso pode ser ruim? Porque eu tenho características ruins. Pode ser ruim, porque você tem características ruins. Todo mundo tem, né? Que não necessariamente ruins, mas que não são tão positivas. E aí, o que eu faço? Melhore. Eu sempre falo, melhore. Porque assim, gente, o que eu vou fazer com as coisas negativas que eu tenho dentro de mim? Melhorar, me aprimorar. Que isso só gera sofrimento para mim e para os outros. Então vamos melhorar. Como é que a gente melhora? Um autoestudo. Então, eu costumo dizer que a gente precisa se estudar todos os dias. Ah, isso aqui não deu certo. Por quê? Tá, porque, mas qual é a minha característica, o meu sentimento que me fez agir dessa forma para que isso não desse certo? Ah, eu fui explosiva. Tá, você foi explosiva, pediu desculpa? Pediu. Tá, ok. E por que você foi explosiva? Ah, não sei, porque é meu jeito. Não tem essa de que é seu jeito. O que acontece é que olhando para você, se entendendo e se estudando, você consegue entender o que te levou a determinadas atitudes. E aí você precisa ter correções diante dessas atitudes. Isso fala sobre você e sobre a sua marca, entende? Então, o que você comunica por você. E não só pelo seu falar sobre um determinado assunto, mas pela sua bagagem, pelas suas características, pelos seus traumas. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Isso me leva muito para um lugar de empatia, que é algo que eu também trago muito no meu trabalho. Então a empatia também há uma frase que eu gosto muito que é silenciar a mente e ouvir com o coração. Muitas vezes as pessoas não falam o que elas querem falar. Elas falam o que elas precisam falar ou o que você precisa ouvir. Mas por trás de toda fala existe mesmo um pedido de alguma coisa, ou um pedido de socorro, ou de aceitação. Por trás do silêncio também. Então, empatia é olhar para o outro, entendendo a intenção dele diante daquela situação que o leva até aquele tipo de comunicação. Impossível eu ter empatia e analisar o outro sem me conhecer. Porque se eu não me estudei a ponto de saber a forma como eu reajo diante das coisas, então como é que eu vou olhar para o outro e falar, ele reage assim? Então eu vou modular a minha comunicação para conversar com ele. Por quê? Comunicação é o processo de tornar algo comum. Eu tenho um emissor da mensagem e o receptor da mensagem. Isso a gente já sabe, já estudou. Então, de quem é a responsabilidade de se fazer entendido? Não é de quem está ouvindo, é de quem está falando. Eu, como ouvinte, carrego uma bagagem, carrego situações que me levam a olhar para você e a fazer determinados julgamentos, pré-julgamentos. Thaís, eu não julgo as pessoas, eu também não costumo julgar, mas inevitavelmente você vai julgar dentro de você em algum momento. Por quê? Porque o ser humano é assim. A gente julga. Julga por quê? Porque já teve história. Julga porque já passou por situações. Julga, às vezes, porque já ouviu alguém falar, e talvez você não tenha dado oportunidade para conhecer aquela pessoa. Então, veja que tudo isso formula, né, forma uma comunicação. É o seu jeito de se expressar, que não é só verbal. Né? Então a gente tem o imagético também. Qual é a imagem que você deseja transmitir, né, externamente? E olha que coisa. Thaís, isso já ouvi muito também. Thaís, eu não me importo com a minha imagem. Eu não me importo, eu sou o que eu sou, mas você precisa estar adequado às situações. Você precisa estar adequado a lugares. Eu falo que sempre será o respeito ao anfitrião, né? Então, qual é o respeito que eu devo?
as pessoas que estão comigo, que estão em volta de mim. Então, se eu tivesse aqui toda largada, você iria olhar para mim de um jeito e me dar uma credibilidade diferente. Agora, não é porque eu tenho credibilidade com você que eu vou estar aqui com um blazer toda estruturada. Não, porque eu não sou assim. Minha identidade não é assim. Minha identidade é algo muito mais casual, algo acessível, algo fácil. Então você vai me ver sempre com coisas mais leves, fluidas, que não são tecidos que não trazem essa formalidade, pouca estrutura de ombro. Como consultora de imagem, eu posso te dizer isso. Então, isso tudo fala por mim. Thaís, eu não reparo nas pessoas. Repara sim. De 0 a 30 segundos é o tempo que a gente faz a primeira leitura sobre alguém. Eu falo que é o tempo de dar um sorriso, pum, bater o raio-x. E aí as pessoas vão fazer, sim, né, um julgamento sobre você. Mas essa pessoa não entende imagem pessoal, mas o cérebro dela capta informações que talvez ela não saiba, mas são inconscientes. Então, essas informações vão fazer com que ela pense algo sobre você. Por que se importar com isso? Porque isso pode abrir ou fechar portas. Porque isso pode te aproximar ou distanciar de pessoas. Porque isso pode ajudar você a conduzir situações se usadas de maneira estratégica. Quando eu falo em estratégia, aí você pode parar para pensar, então agora eu tenho que ser uma pessoa estratégica na minha vida pessoal, na minha vida profissional, vou virar um robô? Não vai virar um robô. Acontece que você não gosta de comprar roupa nova? Vestir uma roupinha nova, uma brusinha? Você gosta. Homem, você não gosta de ir no barbeiro? Por quê? Porque você vai ficar melhor diante de você para daí estar melhor diante do outro. Buscar ser melhor precisa ser um processo que seja gostoso na sua vida. Muitas vezes, né, quando a gente se depara com a gente, isso pode não ser gostoso, mas é extremamente necessário. Então, esse esculpir-se também vai fazer com que a gente tenha uma diferenciação pessoal, porque ele vai elevar o teu discurso, porque ele vai trazer riqueza para o teu discurso. Quanto mais você busca conhecimento, por exemplo, mais você vai ter um discurso estruturado e cheio de repertório que vai trazer diferenciação pessoal para você. Milhares de pessoas podem fazer o que você faz profissionalmente. Muita gente faz o que eu faço profissionalmente. Por que eu? Por que você? Às vezes o trabalho em si vai ser o mesmo. O meu trabalho tem muito mais personalidade na forma de lidar, porque é um trabalho muito livre, né? A condução disso é muito relacionada à forma como eu acredito, né, nas coisas, porque não é nada exato. Comunicação é bem subjetiva. Mas se você faz um trabalho bem exato, por que as pessoas vão te escolher? Você oferece a mesma coisa que o fulano, que o Beltrano. E por que você? Pelo que você é? Entende por que a diferenciação pessoal é importante? Entende por que tua marca é importante? Essa diferenciação muitas vezes vai te colocar ou te tirar de lugares. E você se preocupa com isso, ainda que você diga que não. Você tem boleto para pagar. Você quer chegar mais longe. Você tem ambições, você tem sonhos, você tem desejos, você tem família. Você quer chegar mais longe. Então vamos lá. Todo mundo tem dois lados aqui, tá? Papéis. Claro que existem muitos papéis dentro de cada um desses, mas eu tenho o lado pessoal e o lado profissional. Thaís, isso tudo que você está falando é só pro pessoal ou é só pro profissional? É para ambos. Eu costumo dizer que quando um cliente meu, por exemplo, que já conheceu a minha mãe em um evento, ou um amigo meu, eles se encontram no supermercado. O discurso dele, a fala deles em relação a mim precisa ser a mesma. Por quê? Porque eu tenho valores que devem ser mostrados no profissional e no pessoal. Porque minha forma de conduzir a vida precisa ser demonstrada no pessoal e no profissional.
Não existem duas, não existe duas Thaíses, não existe duas Marcelas ou dois Renatos. Não existem. Existe um em diferentes papéis. Ele não pode ser uma coisa aqui, outra ali. Quando há isso, há uma incongruência que vai te levar não à diferenciação pessoal, mas a um olhar negativo sobre você. A você ter uma comunicação que não é clara o suficiente, porque nem você sabe qual é. Entende? Nem você consegue entender o que você tem que transmitir. Então, você precisa olhar para você e entender essas características em ambos os lados, tá? Pessoalmente, você vai lidar com carinho com as situações. Aqui a possibilidade de você ser mais explosivo, chato, perfeccionista é muito maior, porque a gente tende a fazer isso com as pessoas que convivem com a gente. No profissional, tudo isso se mantém, ainda que você não externe, pela tua fala e pelas suas ações, pelo teu dia a dia, né, no trabalho. Então, você precisa entender quais são as suas características, que eu chamo de características essenciais. Então, eu tenho as minhas principais características, tá? Que são pontos altos. Eu vou te falar o meu principal ponto alto desde pequena, a comunicação. Minha comunicação sempre foi muito boa, sempre foi muito alta. Explorar essa comunicação faz com que eu tenha autoridade, com que eu tenha voz de direcionamento para as pessoas que estão comigo, para você que está aí, para os meus clientes, para os meus alunos, para quem está assistindo minhas palestras, né? Então, quem está comigo nas mentorias. Então, assim, faz com que eu tenha isso. Eu abordo isso, então eu uso a comunicação a meu favor sempre. Como? Me comunicando e nas oportunidades que eu tenho falando sobre isso. Tem problema eu falar sobre isso? Você fala do jogo de futebol, você fala da fofoca que saiu no Instagram. Por que você não pode falar de uma característica boa? Ah, eu leio muito, tenho um conhecimento muito amplo, um repertório muito amplo. Por que você não vai comentar sobre o livro que você está lendo? Por que você não adentra em assuntos que vão contribuir com a imagem do outro em relação a você? Não é mentira o que você vai falar, é verdade. Sabe, hoje, a gente está em 2025, eu tenho 38 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu descobri um câncer no sistema linfático. Foi quando eu olhei assim, careca, meu cabelo caiu, na frente do espelho, que eu me vi bonita pela primeira vez na minha vida com 23 anos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu tô bonita. Eu quero que todo mundo sinta essa sensação que eu tô sentindo agora. Como que eu vou fazer isso acontecer? E aí eu trouxe esse propósito para minha vida. Então, o meu grande propósito de vida é fazer com que você se sinta lindo, linda, diante das características que você tem, que são suas. Para isso, eu desenvolvi uma metodologia mesmo, que é isso tudo, que extrai tudo isso que eu estou te falando. E todos nós temos coisas boas dentro da gente. Não explorar isso não é uma atitude inteligente. Lembra, assim como você pensa na sua alma, assim você é o que penso de mim, é o que comunico, é o que mostro, é o que externo. Então, no dia de hoje, eu quero te dizer, para encerrar esse vídeo, você tem características boas, ainda que você não esteja vendo agora, você tem. Busque por isso, busque por enxergar isso. E aí, quando você enxergar, você vai entender que comunicar isso vai fazer parte da sua vida. Me coloco sempre à disposição para caminhar com você nesse processo da sua vida. Tem muitos materiais gratuitos, tem no meu YouTube, tem no meu Instagram. Se você não me segue, letra A, Thaís Figueiredo, com H, me segue lá no Instagram, tem muito conteúdo gratuito para você. E tem, obviamente, eu tenho cursos, tenho mentorias em que eu posso caminhar com você de uma maneira muito mais personalizada ao longo desse processo. Quero deixar um beijo, que Deus te cuide, te guie, te acompanhe, que essas palavras, elas tenham plantado sementes novas no seu coração, tá bom? Um grande beijo.